Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler e vim aqui rapidamente falar um pouco sobre aquele caso que aconteceu no Rio de Janeiro, na Gávea, a ação violenta de uma ex-atleta de vôlei contra um entregador, né? Esse caso deu muita polêmica aqui nos últimos dias e a gente vai falar um pouquinho sobre essa ação violenta, a gente vai falar um pouco sobre precarização do trabalho, que tem uma relação ali que a gente vai avaliar, e vamos verificar também assim, a condição de preconceito e a relação também do preconceito não só racial, mas também social, que é o que também se verifica na cena, no fato que ocorreu e que se desenvolveu. Beleza? A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. Mas pessoal, antes de começar, mais uma vez peço que você se inscreva no meu canal. É sempre muito importante a sua participação. Beleza? Pessoal, nós tivemos agora nos últimos dias uma polêmica muito grande envolvendo o entregador Maxi Ângelo dos Santos, né, que foi agredido com uma coleira de cachorro pela ex-atleta, uma ex-atleta de vôlei, a Sandra Matias. Então assim, pessoal, a gente vai entender o seguinte, vamos avaliar alguns pontos importantes que estão envolvidos ali. Um dos primeiros pontos que eu quero destacar aqui para vocês é que entregadores, estamos falando de um profissional, de um trabalhador, que no Brasil passa por um grau de estigmatização muito grande, né? Frequentemente são discriminados, tá? E essa discriminação tem a ver muito com uma condição social, né? E aí a gente vai verificar, por exemplo, que existe a condição de entregador, que tem uma classificação para que a gente pode considerar, né? O trabalho informal, né? Alguns falam de trabalho intermitente, né? Que a pessoa trabalha só naquele período, só naquele instante, tá? O que por si só já é uma situação bastante complicada. Aqui no Brasil houve essa regularização desse tipo de atividades em 2017. Entretanto, o trabalho informal é o que normalmente é chamado, né, o que se enquadra aí dentro da ideia do entregador, é o que se enquadra dentro do conceito de uberização do trabalho. Tá? A uberização do trabalho é uma atividade informal ligada à tecnologia e modelos digitais. Tá? Mas o fato de você ter tecnologia, de você estar trabalhando com tecnologia, não significa necessariamente qualidade de vida. É nesse sentido. Porém, aqui no Brasil, tem um sociólogo chamado Ricardo Antunes, que ele criou um outro conceito para falar sobre a ideia da vida do motorista de Uber, para o entregador, principalmente para o entregador de alimentos, que é precarização do trabalho. Tá? O termo é esse. O termo precarização é no sentido de que os trabalhadores que vivem a partir dessa função, eles vivem numa atividade precarizada. Inclusive o Ricardo Antunes faz até uma alusão ao conceito de proletariado do Marx, do Karl Marx. Ele usa o termo de precarizado, né? Então indivíduos precarizados são indivíduos que fazem um trabalho informal, tá? Com uma jornada de atividade gigantesca, grande, porque você precisa entregar uma série de encomendas num tempo hábil, certo? Muito monitorado por uma plataforma digital, tá? E nesse sentido você não tem qualidade de vida. As pessoas são pressionadas, as pessoas são agredidas, as pessoas são discriminadas para ganhar um salário miséria, que na verdade não é um salário, é um tipo de um pagamento que necessariamente não está regularizado. Porque no final das contas, por exemplo, tanto o trabalhador de Uber como também o entregador de alimentos, eles não se enquadram dentro da ideia de uma atividade formal. Logo, nesse sentido, as empresas, né, na qual eles fazem esse tipo de atividade, o iFood ou o Uber, não têm obrigação de, por exemplo, de auxiliar os seus trabalhadores. Então funciona mais ou menos assim. Tá? Então a precarização do trabalho que o Ricardo Antunes fala parte justamente dessa ideia de pessoas que são pressionadas todos os dias a entregar fazer uma determinada função
E nessa função que de respeito muito a deixar alguém no local, a deixar uma encomenda, existe ali uma pressão absurda em cima dessas pessoas. Esse modelo precarizado, ele tem como aspecto central o quê? A informalidade. Tá? Indivíduos precarizados, trabalhadores precarizados, são indivíduos que vivem numa condição de informalidade. Logo, como não tem carteira assinada, estão sujeitos a todo tipo de situação e de muita violência, porque estão expostos muito na rua. Tá? E foi o que aconteceu, por exemplo, justamente nesse caso fatídico, entre o Maxi Ângelo dos Santos, né, que foi agredido com uma coleira de cachorro pela ex-atleta Sandra Matias. Nós temos aqui o caso, uma situação de preconceito, tanto racial como também preconceito social. O preconceito social parte da ideia de que a ex-atleta se sentiu incomodada pelo fato de alguns trabalhadores que já são estigmatizados, né, pela sua condição de trabalho, né, ela se sentiu incomodada porque no bairro dela, na área dela, estavam o quê? Sentados no local que trabalhadores, entregadores de comida, né, de alimento. Tá? Então ela se sentindo, por exemplo, numa espécie de direito de chamar a atenção dessas pessoas, porque ela entendia que aquela área ali pertencia a ela e não a eles. Então tem uma questão social, porque ela faz uma declaração que lembra muito essa questão do preconceito racial, aliás, do preconceito social, que é o quê? Olha, vocês não estão na favela, seus filhos da... Então ela fala isso. Então, assim, quando ela diz assim, vocês não estão na favela, ela diz o seguinte, olha, você na verdade tá o quê? Você tem ali um preconceito do ponto de vista social, de uma classe em relação a outra. Porque aqui no Brasil, isso é muito comum entre a classe média. Né? A classe média aqui no Brasil tem um hábito estranho de achar que são ricos. Né? Primeiro que se você fosse rico, você não moraria naquela área ali. Né? Na Gávea, parece. Num apartamento lá, naquele apartamento. Então, assim, aqui no Brasil, classe média acha que é rico. E por achar que é rico, né, acha que pode fazer tudo. Porque na noção, na cabeça elitizada, entende o seguinte, se eu sou rico, eu posso fazer qualquer coisa. Tá? Ainda tem isso. Então o Brasil tem esse perfil de pessoas com essa ideia, se eu estou aqui no topo da pirâmide, se eu pertenço a uma elite, eu posso tudo. Tá? Eu tenho o direito de fazer tudo. E aí eu lembro muito daquela frase que é muito usada popularmente, mas que o Roberto da Mata, antropólogo, fala muito sobre isso, que é a expressão você sabe com quem você está falando? Que é aquela expressão, né, de dizer assim, olha, eu sou Deus, tá? Eu posso tudo. Então se eu pertenço a uma classe, eu pertenço a um grupo, eu estou acima de você. E eu posso fazer qualquer coisa. Aí você verifica o caso da ex-atleta, que agride ela agride na verdade dois entregadores, né? A primeira foi a moça, né? E depois o Max. Então tu percebe ali no caso que você tem ali um preconceito social, tá? Por esse aspecto. Até porque existe uma desvalorização aqui no Brasil de pessoas que fazem atividades manuais. Se fazem trabalhos manuais, tendem ao que a ser vistos como inferiores. Isso é uma tradição. Isso é, na verdade, uma herança que nós recebemos lá dos portugueses, lá do período da colonização. Que aqui no Brasil, né, isso, na verdade, quem fala tu tem alguns autores como o Gilberto Freire e o Sérgio Buarque de Holanda, que falam sobre isso, né, que aqui no Brasil as atividades manuais sempre foram destinadas ao quê? Aos inferiores, aos negros, aos escravos e aos índios. Tá? Então aqui o colono português, no período da colonização, criou essa mentalidade. Tá? Essa ideia de que atividade manual, né, é coisa para inferior. E atividade intelectual, pensante, são coisa para indivíduos de uma classe superior. Então essa ideia elitizada, ela ainda é muito desenvolvida hoje. Tanto é que as pessoas tendem aqui no Brasil a não valorizar trabalhos manuais. Tá? Ou entender que trabalho manuais é uma atividade para um grupo específico de pessoas. Tá? E é claro, nesse sentido, existe a relação do preconceito. Né? Porque vai existir também um preconceito de caráter racial, sim, uma vez, né, que começa a existir a ideia de que o trabalho manual seria uma atividade de pessoas pobres e negras. Então ainda tem mais isso.
o caso do Max não é apenas não foi apenas vítima de um preconceito social, que é evidente, mas também de um preconceito racial, sim, né? Então, nesse caso, a gente vai perceber que há um envolvimento muito grande aí de fatores, que a gente pode falar de fatores culturais, de uma cultura do racismo, de uma banalização da violência, certo? Porque muitas vezes essas pessoas, os entregadores, eles são, na verdade, sofrem uma violência muito grande do ponto de vista físico, do ponto de vista verbal. Por quê? Se fazem trabalho manuais, é Zé Ninguém. É ninguém. Tá? Aqui no Brasil nós temos muito isso. E curiosamente, quem faz muito isso é uma classe média que, metido a besta, acha que pode fazer tudo, acha que é rico, né? Acha que está acima do bem e do mal. Então é uma coisa muito elitizada que existe aqui na classe média, que é uma classe que ela não é rica, é uma classe que passa por uma série de situações difíceis do ponto de vista econômico, mas não perde a pose. Em hipótese alguma. Tá entendendo? Então você tem aqui no Brasil uma condição social, né? Aí nós estamos diante de um preconceito que ele é social e ele também é racial. Tá? A questão, por exemplo, da coleira, né? Ela agrediu o rapaz com a coleira, na verdade, é meio que simbólico também, né? Acaba sendo uma coisa meio simbólica o que a gente verificou ali na questão, por exemplo, que lembra muito o passado, né? De um modelo de escravidão, alguma coisa dessa natureza. Então tem ali um caráter meio simbólico, né? Porque de uma maneira geral, a gente vai perceber, na verdade, que aquilo ali são condições de classe desiguais, mas existe uma condição racial também que ele é muito forte, tá? E aí nós temos também uma outra situação que a gente vai avaliar aqui. Existe um conceito existe um conceito criado por um, um casal de australianos, a Sydney Sandercock e o John Friedman, em que eles falam sobre o conceito de despossessão, que basicamente é a ideia da discriminação, aliás, a ideia da pobreza, da miséria. Mas eles falam da despossessão psicológica. É muito curioso, porque eles partem da ideia de que existe a ideia da pobreza que afeta a mente e a autoestima das pessoas. Tá? Então, quando você vive numa sociedade onde ter é melhor do que ser, né, você tende a sofrer mais preconceito. Então esses autores eles falam sobre a ideia de que pessoas pobres vivem numa condição de uma baixa estima muito grande. Tá? Tu vai verificar, nesse caso, eles tentam mencionar o quê? Que os problemas psicológicos entre as pessoas pobres é maior do que entre a classe média e os ricos. A tese deles partem desse princípio, de que numa sociedade onde você é valorizado pela questão econômica, pela questão material, pelo o cargo que você tem, né, quando você está numa condição precária, ruim, quando você mora numa periferia, quando você, na verdade, faz uma atividade que é vista como inferior numa sociedade como a nossa, a tendência é essas pessoas serem vítimas e terem um grau de frustração absurda. É o termo despossessão psicológica. Quer dizer, a ideia de um modelo aqui em que os indivíduos eles sofrem uma ação absurda de preconceito e isso afeta na autoestima dessas pessoas. Tá? Então, a depressão, segundo esses autores, é maior entre as pessoas pobres. Né? Eles quebram uma tese que mencionava que os pobres são mais felizes. Mas aí a ideia é que eles falam que não necessariamente. Existe, na verdade, um grau maior de problemas psicológicos, né, e uma frustração maior entre os pobres. O caso, por exemplo, do entregador, aí o Max, é um exemplo bem claro disso. Ele falou, né, ele disse nos relatos que ele não conseguia nem dormir, né, lembrando sempre daquela cena. Né, quer dizer, tu vê a situação de que, poxa, eu trabalho igual um louco, faço atividade para ganhar uma remuneração miséria, ainda por cima sou humilhado. Tá? Então tu percebe aí que há uma condição absurda do ponto de vista psicológico que a gente pode avaliar, tá? Que a gente pode verificar. Então os modelos aqui no Brasil eles são extremamente excludentes e a despossessão psicológica se enquadraria perfeitamente nessa ideia aí, né, do entregador, né, e de outros entregadores que muitas vezes por serem desvalorizados dentro de uma sociedade elitizada e desigual como a nossa, sofrem muito de problemas psicológicos, da baixa autoestima, né? E aí o conceito de despossessão psicológica se enquadraria perfeitamente nisso.
E, é claro, importante mencionar que tudo isso está ligado à ideia da precarização do trabalho do Ricardo Antunes, que é um conceito muito legal, que fala justamente dessa condição, quer dizer, de trabalhadores que fazem atividades manuais, que fazem atividades de entregar algum tipo de coisa, de alimentos, e sofrem uma carga gigantesca de pressão. Eles sofrem a pressão porque estão todos eles envolvidos dentro de um modelo digital tecnológico. E é curioso, porque a gente imaginava assim, se a pessoa está numa relação tecnológica, a tendência é o trabalho melhorar, a qualidade de vida melhorar. E não é o que acontece. A precarização do trabalho, ou a uberização, parte justamente do contrário, das pessoas serem cada vez mais pressionadas, seguir uma meta, né, dentro de um modelo digital. Até porque o modelo digital não quer saber se você está cansado, se você está com fome, se você está com sede. Você tem que entregar um determinado produto em determinado horário, certo? Para poder receber uma quantia que varia muitas vezes entre R$ 2 a R$ 5. Então nós estamos nessa situação e nesse modelo que é extremamente excludente e que o Ricardo Antunes trabalha muito bem, que alguns chamam de uberização do trabalho, mas ele usa o termo de precarização do trabalho, que é justamente a condição das pessoas na corrida, no dia a dia, de ganhar um salário miséria e ainda por cima fazer uma atividade absurda. Então, parte muito desse processo e parte muito dessa ideia. Então, o que a gente analisou aqui, rapidamente, gente, foi essa relação, de um lado, da precarização do trabalho, tá? Do outro lado, o preconceito racial e social, e do outro lado também a gente verificar os distúrbios psicológicos que existem na mente, na cabeça de pessoas pobres, na cabeça de pessoas que vivem numa condição social que muitas vezes chega a ser a marginalização, porque a sociedade acaba marginalizando essas pessoas que moram em áreas pobres, em áreas desiguais, né? E aí você tem uma espécie de um estigma social absurdo em cima dessas pessoas. Tá bom? É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.